A teoria da relatividade de Einstein é a teoria científica mais bem testada e comprovada da história da ciência. No vídeo de hoje eu vou te falar como que os cientistas sabem que a teoria da relatividade geral não está totalmente certa. Fala peixe, tudo certo? Então, na live de ontem aqui do canal, na parte aqui em que a gente falava de como a teoria da relatividade do Albert Einstein passou em todos os testes experimentais realizados até hoje, eu comentei que o papel e o desejo de cientistas, por mais bela e bem corroborada que seja uma teoria científica, é tentar derrubar, é tentar testar os limites de funcionamento dela, porque isso possibilita que o constante aperfeiçoamento da ciência, né? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou te falar como que os cientistas sabem que a teoria da relatividade geral não está totalmente certa. A ideia do Einstein é que a gravidade não se trata de uma força que atua à distância, como o Newton pensava, mas ela é a própria curvatura do espaço. A matéria, ela curva o espaço na sua vizinhança e, em contrapartida, o espaço diz como a matéria deve se mover. Assim, a imensa massa do nosso planeta afeta o espaço ao redor dele e diz como esse objeto aqui, por exemplo, deve se movimentar quando ele for abandonado. Nesse caso aqui, um movimento acelerado, com uma aceleração de 9,8 metros por segundo, que todo mundo conhece, na direção do centro dessa curvatura, o famoso para baixo. Em outras palavras, esse objeto ele apenas escorregou nessa deformação do espaço tridimensional na nossa volta. O Einstein chamou essa teoria de relatividade geral, e todas as suas nuances são expressas de forma muito elegante por essa fórmula aqui. Essa teoria ela é muito bem corroborada pela experimentação. Por exemplo, ela nos diz como os raios de luz devem se curvar na presença de objetos muito massivos, como o Sol. Isso já foi observado e já foi medido com extrema precisão, e confirmou os cálculos do Einstein. Esse mesmo efeito de curvatura da luz também causa o que a gente chama de lentes gravitacionais, o que também já foi observado. A relatividade geral também diz que o espaço está em expansão. Isso numa época em que os astrônomos acreditavam que o universo era completamente estático. O Einstein veio com as equações dele e disse que não, o universo está em expansão. Aí depois a gente descobriu que novamente quem estava certo era o Einstein. Os astrônomos observaram, o Edwin Hubble observou através do redshift das galáxias que o universo está em expansão acelerada ainda por cima. Essa equação ela também prediz que o tempo ele deve passar de forma diferente, ele deve passar mais devagar em campos gravitacionais mais intensos, o que de fato também ocorre. A relatividade prevê os buracos negros, que a gente já tem inclusive foto. Ela prevê a existência de ondas gravitacionais que já foram detectadas. Ela nos diz por que o ouro ele tem uma coloração amarelada, apesar de todos os outros metais terem uma coloração mais acinzentada. Isso por causa dos efeitos relativísticos das órbitas dos elétrons ao redor do núcleo desse elemento, o ouro. A relatividade também explica o porquê que o ouro ele não enferruja tão facilmente. Ela também explica por que o mercúrio ele é um metal líquido na temperatura ambiente. Tudo isso, todos esses fenômenos são explicados pela relatividade. Então, assim, não há dúvidas de que a teoria da relatividade ela funciona muito bem. Mas os cientistas eles também sabem que ela não pode estar completamente correta, ela não descreve completamente a nossa realidade. A teoria da relatividade, assim como a teoria do Isaac Newton antes dela, ela é uma aproximação da nossa realidade. Ela é uma aproximação que funciona muito bem em certas circunstâncias, mas falha completamente em outras. E os cientistas sabem disso porque ela não é compatível com outra teoria muito bem testada também, muito bem corroborada, que também descreve muito bem a nossa realidade, que é a mecânica quântica. Os cientistas sabem de forma empírica, ou seja, através de experimentos em laboratório, que as partículas subatômicas elas têm umas propriedades bem estranhas. Por exemplo, tu não consegue medir com alta precisão a velocidade e a posição de uma partícula subatômica ao mesmo tempo. Ou tu mede a posição, e aí tu fica com a velocidade com uma incerteza muito grande, ou o contrário. Esse é conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. As partículas também elas podem fazer coisas bizarras, como estar em dois locais ao mesmo tempo.
Então, pensando como Einstein, por exemplo, se um elétron consegue estar em 2 locais ao mesmo tempo, um elétron é uma partícula com massa, ele vai gerar 2 curvaturas no espaço ao mesmo tempo. Para o Einstein isso não faz o menor sentido. Nem para mim, nem para ti, acho que nem para ninguém. Outra situação onde a relatividade falha é na singularidade. Singularidade é o que a relatividade prevê que deva existir no interior dos buracos negros. É uma região onde tanto a curvatura do espaço quanto a densidade de energia são infinitas. Em qualquer outra teoria, a singularidade representa uma situação onde as equações elas simplesmente deixam de funcionar e precisam ser substituídas por novas equações, por novas explicações. Uma teoria mais fundamental que explique melhor sem a necessidade de coisas extravagantes como o conceito de infinito, tempo congelado, enfim. Essa teoria é o que os físicos chamam de quantum gravity ou gravidade quântica, mas ela não existe ainda. Outra razão para supor que a gravidade deve ser quantizada é o chamado paradoxo da informação. Funciona mais ou menos assim, ó. Segundo a física, a informação ela não pode ser destruída. Isso quer dizer que se tu analisar todos os elementos derivados de um certo evento, por exemplo, tu pode saber tudo a respeito desse evento. Tu pode voltar ao tempo e saber tudo o que aconteceu durante esse evento e o que estava acontecendo antes desse evento. Porém, combinando a relatividade com a mecânica quântica sem uma teoria quântica da gravidade, o Stephen Hawking ele demonstrou que os buracos negros eles evaporam, emitindo radiação, que posteriormente foi batizada de radiação Hawking. Sim, buracos negros emitem radiação e eu falo um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima para vocês no card e eu vou deixar um link também aqui no final caso tu queira dar uma olhadinha, beleza? Acontece que quando um buraco negro, então, ele desaparece completamente devido ao fato de que essa radiação emitida por ele é completamente aleatória, toda a informação do que porventura tenha caído nesse buraco negro, ela desaparece com o buraco negro. E desaparece completamente. E tu não possui mais informação sobre o que caiu no buraco negro ou do que o buraco negro era feito, nada disso. Tudo o que resta é radiação e caos. Essas são as razões pelas quais os físicos acreditam que, embora a relatividade e a mecânica quântica elas sejam as duas teorias que melhor descrevem a nossa realidade e mais bem testadas e corroboradas da história, elas não estão completamente corretas porque elas são incompatíveis entre si. Para resolver isso, a gente precisa encontrar uma nova teoria que dê conta de tudo isso. Talvez essa teoria seja a teoria da gravidade quântica. Talvez a teoria das cordas, mas não sei. Para resolver isso, a gente precisa encontrar uma partícula que torne a gravidade quantizável. Essa partícula é conhecida como gravitron. Só que também a gente ainda não encontrou essa partícula. Peixe, se você assistiu até aqui, é porque você gosta de ciência, então considere se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, no grupo de ciência do Facebook ou no grupo da família do WhatsApp, e se puder, me deixa nos comentários aí embaixo uma crítica ou sugestão para os próximos vídeos. Abraço e até a próxima!